A paz do Senhor, amados. Eu sou o pastor Adelci dos Reis. Trago-lhes o comentário da lição 9 da revista da nossa Escola Dominical CPAD, que tem como título O Primeiro Projeto de Globalismo. O texto áureo nos diz: por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Gênesis capítulo 11, versículo 9. A verdade prática nos diz: o globalismo afronta os propósitos de Deus quanto ao povoamento e ao governo da terra. Amados, hoje nós vamos tratar desse assunto muito especial que fala sobre o projeto de globalismo. E quando se fala em projeto de globalismo ou globalização, esse assunto está em muita evidência também hoje em nossos dias. Nós sabemos que todo esse projeto que aparece no mundo, a influência no mundo, ele também fez parte lá no passado. Mas o que é globalismo? Globalismo, amados, é uma palavra muito abrangente, mas em linhas gerais, globalismo é a formação de uma sociedade global, de uma sociedade total, generalizada. Ou seja, globalismo é o agrupamento de todos os segmentos da sociedade. Isto nós podemos incluir pessoas, podemos incluir nações, a economia, a política, a cultura, a ideologia de pensamento social, o regionalismo, nacionalismo, enfim. Então, meus amados, aqui quando trata deste assunto, nós podemos ver que os descendentes de Noé, eles então foram transferidos da primeira civilização para a segunda civilização. Deus então destruiu a terra, destruiu a civilização através do dilúvio, mas Deus ele estabeleceu uma aliança com Noé. Nós podemos ver, meus amados, que naquela civilização Deus tinha um grande propósito com Noé e a sua descendência. Mas vemos que eles então começaram a sair do plano de Deus e estabelecer uma civilização, colocando Deus de lado, deixando Deus do lado de fora. E isto nós sabemos que é um grande problema quando o homem ele não coloca Deus no centro da sua vida. E não colocar Deus no centro daquela civilização foi um grande risco que eles cometeram. E acabaram então trazendo um grande problema para aquela civilização. No tópico primeiro, nós podemos ver aqui a segunda civilização humana. Para nós tratarmos da segunda civilização, nós precisamos retornar à primeira civilização, quando Deus, por causa do pecado, ele destruiu toda aquela civilização. Mas vemos então, meus amados, que Deus ele fez uma aliança com Noé, e através da arca, Deus então poupou a vida de Noé, e Noé então, ele venceu aquele período diluviano, e então depois do dilúvio, ele desembarcou da arca em Ararat, com o propósito, com a recomendação divina de construir a segunda civilização. Então, no ponto 1, nós podemos ver aqui a apostasia de Cã e de Canaã. Naquela civilização, nós podemos ver, amados, que uma coisa foi transferida da primeira para a segunda, que foi a vida de pecado.
O pecado é uma marca na vida do ser humano. Ele passa de geração a geração. E o pecado, ele também veio para esta segunda civilização, embora Noé fosse um homem justo, embora Noé fosse um homem que achou graça diante de Deus. Então, nesta segunda civilização, também foi marcada pelo pecado. E aqui no ponto primeiro destaca o pecado de Cã e de Canaã. Nós vemos que aquele homem, filho de Noé, ele era um homem sagaz, um homem astucioso, um homem que tinha as suas maldades. Então nós vemos que o pecado começou a aflorar na vida de Cã, passando para toda a sua descendência. Então nós vemos, meus amados, que ele, em atos de reverência, cada vez mais ele mergulhava no pecado, trazendo consequência para a sua geração e influenciando também os seus irmãos, Sem e Jafé. Assim como na civilização de Caim, nós vemos ali na cidade de Enoque, onde a apostasia, o pecado, o crime acontecia, nós vemos também aqui na civilização pós-diluviana, também os descendentes de Cã, também influenciando a vida de Sem e de Jafé. E isto, meus amados, trouxe graves problemas para toda aquela civilização. No ponto de número 2, nós vemos aqui o enfraquecimento da doutrina de Noé. Veja, meus amados, com a multiplicação dos descendentes de Noé, nós vemos também que Noé ele foi perdendo o seu controle moral, ele foi perdendo o seu controle espiritual, as suas regras, as suas recomendações já não estavam mais sendo observada como antes, como no começo. E um agravante aconteceu devido a ele ter feito uma vinha e ter embriagado com o vinho que ele fez, e ele então ficou exposto. E ao ser exposto, o seu filho Cã, o filho mais novo, ele viu a nudez do seu pai. Ele, como era um homem irreverente, ao invés dele aplacar aquele momento que não era agradável, ele então saiu e desdenhou da condição do seu pai, da nudez do seu pai. Ele expôs a nudez do seu pai de forma sarcástica para os seus irmãos Sem e Jafé. Nós vemos que os seus irmãos, eles então, num ato de reverência, eles pegam a capa e andam para trás e cobrem o seu pai sem que eles vissem a nudez do seu pai. Mas sabemos que quando Noé recuperou os seus sentidos, ele ficou sabendo daquele ato de irreverência, daquele ato tão desagradável de um filho para com o pai. Então nós vemos que Cã, ele ficou sem receber a bênção do seu pai. E isto acabou agravando a vida pecaminosa de Cã. Então ele se tornou um homem distanciado das bênçãos, e a descendência de Cã também não tiveram a bênção de Noé, porque as bênçãos elas passam também de pais para filhos. Então nós vemos, meus amados, que aquele ato irreverente trouxe graves consequências para toda a descendência de Cã. A descendência de Cã foi uma descendência pecaminosa, idólatra, irreverente
imoral. Tudo isso nós vamos ver, inclusive futuramente, quando Israel ocupou a terra de Canaã. Todo esse distúrbio moral, social e espiritual se encontrava nos descendentes de Cã. No ponto de número 3, nós vemos o descaso para com o mandamento divino. Veja, meus amados, Deus, quando Noé desceu da arca, Deus fez uma grande recomendação para eles frutificar, para multiplicar, para eles povoar a terra. Eles deveriam então ter conquistas, eles deveriam avançar cada vez mais nas conquistas, sendo espalhado por toda a terra. Mas nós vemos, meus amados, que no ato de desobediência, eles não observaram a recomendação, a determinação do Senhor. E quando o homem desobedece, quando o homem ele não observa a recomendação de Deus, geralmente ele começa a andar na contramão de Deus. E andar na contramão de Deus é um grande perigo. Nós vemos, meus amados, que um carro não pode andar na contramão. Se ele andar na contramão, ele vai bater de frente com os carros que vêm em sentido contrário. E o homem, quando anda na contramão de Deus, certamente ele vai chocar contra Deus. E chocar contra Deus não é um bom negócio para ninguém. No tópico de número 2, o globalismo em Babel. Veja, meus amados, a ordem de Deus era para que eles se espalhassem e povoassem, crescessem geograficamente e humanamente. Mas aqui nós vemos que eles então se acamparam em Sinear, se aglomeraram, os descendentes de Noé em Sinear, na Mesopotâmia. Eles tinham tudo para criar uma sociedade monoteísta, governada por Deus, onde Deus fosse o centro. Mas eles tinham tudo também para criar uma sociedade ímpia, politeísta, uma sociedade sem Deus. Por quê? Porque eles tinham uma só língua, eles eram um só povo e eles tinham a mesma cultura. E foi exatamente isto que aconteceu, especialmente com a ascensão de Nimrod. Nimrod, ele foi neto de Noé. Então nós vemos, amados, que Nimrod era um homem sagaz, um homem astuto. A história mostra que ele era um homem violento, um homem conquistador. A Bíblia diz que ele era poderoso, caçador diante do Senhor. Mas o historiador Flávio Joséfo nos mostra que ele era caçador não somente de animais, mas de homens. Ele subjugava, ele impunha suas regras, ele colocava suas leis de imposição sobre os demais. Ele então escravizava as pessoas. A Bíblia nos mostra em Gênesis, no capítulo 10, que o princípio do reino de Nimrod foi Babel. Então Babel foi um local onde ele exerceu a influência sobre toda aquela civilização, sobre toda aquela geração. Por quê? Porque a intenção de Nimrod era a conquista de pessoas, conquista de povos, conquista de poder. Veja que a Bíblia diz que o princípio do seu reino, ele queria reinar, ele queria governar através da força. E ele então impôs sobre aquela civilização. O que nós podemos observar é que Nimrod, ele conseguiu influenciar toda aquela geração,
que já estava fora do propósito de Deus, que deveriam estar espalhada, mas agora estava aglomerada, ele então, Nimrod, conseguiu influenciar aquela geração a construir uma cidade e uma torre que chegasse até o céu. Então nós vemos, amado, no ponto primeiro, que havia ali uma só língua e um só povo. Então aquele povo era para estar na direção de Deus, mas eles então saíram do plano, saíram do propósito de Deus e tentaram criar uma sociedade sem Deus, uma sociedade onde Deus não era mais o centro. E então, pela influência de Nimrod, eles então começaram a construir Babel. Veja, no ponto de número 2 nos diz a construção de Babel. Os filhos de Noé, eles já tinham habilidade em construção, eles já estavam crescendo. No ato de desobediência, eles não se separaram. Mas vemos aí que então Nimrod influencia toda aquela geração a construção de uma cidade. Veja, a Bíblia diz que por influência de Nimrod, eles deveriam construir uma cidade. Mas qual o mal que tem em construir uma cidade? Nenhum. Na verdade, eles vieram construir muitas cidades depois, mas aquele não era o momento. Aquele não era o momento que Deus permitiria a construção de uma cidade, porque aquele era o momento de se espalhar. Mas observe que eles queriam construir não só uma cidade, mas Nimrod queria construir um reino onde ele seria o rei, onde ele seria o centro. E ele então afirmava que o princípio da felicidade humana não estava em Deus, mas estava nele. Então, nós vemos ele influenciando a construção de uma cidade. E esta cidade, ela teria uma torre. E esta torre chegaria até o céu. Observe que o propósito de Nimrod em construir esta torre, segundo o historiador Flávio Joséfo, era para que, se houvesse um outro dilúvio, eles pudessem escapar do dilúvio. Então Nimrod induziu aquela geração a viver alienada de Deus, distanciada de Deus. Ele então propôs solucionar todo o problema daquela civilização, distanciando de Deus. Ele então propôs a proteção daquele povo. Vemos, meus amados, que isso trouxe um grande problema. Esse problema chegou até Deus, porque a forma de trabalho, de agir distante de Deus, resultou em um ato de abominação perante o Senhor. E nós vemos que Deus então resolveu dar cabo àquela obra, àquele trabalho. E é o que nós vamos ver agora no ponto de número 3. O ponto de número 3 nos diz a intervenção de Deus em Babel. Ponto 1, a confusão das línguas. Meus amados, ali o povo tinha somente uma língua. Todos falavam a mesma língua, comunicavam entre si. Mas Deus, ele tem a sua forma de agir. Eu posso ver aqui a grandeza da misericórdia de Deus. Deus, ele confundiu a língua daquele povo para não exterminar aquele povo. Nós vemos que o propósito de Deus deveria prevalecer. Deus já tinha dado a segunda oportunidade para o homem e Deus agora estava dando a terceira oportunidade, porque aquele ato de irreverência poderia culminar no extermínio de toda aquela geração.
Mas Deus então resolveu confundir a linguagem daquele povo para que eles agora não se entendessem. Aquele projeto astucioso de Babel, onde estava ali Nimrod na frente, ele foi confundido por Deus através da linguagem não entendida entre aqueles povos. Então, eles tiveram de se espalhar por diversos lugares, tiveram de ampliar os seus termos, criar as civilizações. Daí então foi que começou o gentilismo. Daí começou então as nações gentílicas. Nós podemos ver, meus amados, que na confusão das línguas, os povos então se espalharam sem entender a linguagem do outro. Não havia mais comunicação entre os descendentes de Noé. Todos, ou melhor, algumas pessoas tinham a mesma forma de comunicação, mas no geral havia conflitos de comunicação, porque um falava e o outro não entendia. O resultado, eles tiveram então de se espalhar sobre a face da terra, criando as nações gentílicas. No ponto de número 2, nos diz o efetivo povoamento da terra. Meus amados, quando Deus confundiu a linguagem naquela civilização ali em Babel, nós vemos que eles então se espalharam por toda parte. Deus então estava dando uma chance, Deus então estava ali num ato de misericórdia, dando nova oportunidade para aquele povo cumprir a sua vontade. Eu posso ver aqui uma relação entre Babel e o dia de Pentecoste, quando, por exemplo, em Babel, ele confundiu a linguagem do povo para que os povos não se entendessem. Mas nós vemos que em Jerusalém, no dia de Pentecoste, estava ali muitas nações gentílicas e estavam em Jerusalém para aquela festa de Pentecoste. Nós vemos que ali, quando Jesus ele enviou o Espírito Santo, os crentes foram batizados com o Espírito Santo, as línguas estranhas que eram repartidas ali entre aqueles que estavam no cenáculo, eles então chamaram a atenção daquela população de países gentílicos que estavam ali para aquela festa. E eles então puderam entender o que os apóstolos falavam na sua própria língua. Veja que o mesmo Deus que confundiu em Babel foi o mesmo Deus que fez com que as nações gentílicas pudessem compreender aquela língua que era falada lá no cenáculo no dia de Pentecoste. Por quê? Porque o mesmo Deus que espalha, ele é o Deus que ajunta, ele é o Deus que faz agregar-se a ele. Então, quando aconteceu o povoamento da terra, quando o povo espalhou, as línguas foram colocadas em cada grupo, estabelecendo novas civilizações. Mas nós podemos ver, meus amados, que Deus então, ele usa agora, já na nova aliança, de um mecanismo semelhante para ele agregar esse povo a Cristo. E ele usou o Evangelho para esta finalidade. Quando as nações gentílicas estavam em Jerusalém e compreenderam a mensagem de Pedro, até indo à conversão de 3.000 pessoas, nós vemos então que todas aquelas pessoas agora se tornaram missionários da mensagem cristã. Deus então, através de Cristo, estava agregando o seu povo, formando o seu povo, formando a sua igreja através de povos de todas as tribos, de todas as línguas
e de todas as nações. No ponto de número 3, a eleição de Sem. Meus amados, Deus escolheu Sem com um determinado propósito. Sem gerou um homem chamado Éber. Éber, ele era bisneto de Sem, tataraneto de Noé. Éber foi um homem piedoso. No meio daquela civilização ímpia, ele se tornou um homem piedoso. E através de Éber, nós vemos Deus começando a organizar a nação de Israel. Éber, ele foi ancestral de Abraão. Deus então faz aliança com Abraão, logo depois da dispersão. Abraão, descendente de Sem, a descendência de Sem, Deus fez então uma nação com o propósito de enviar o Messias. E através de Abraão, Deus estabeleceu uma aliança que seriam bênção para todos os povos. Então Deus, através de Sem, de Éber e de Abraão, onde foi estabelecida a aliança, Deus organizou a nação de Israel. Deus organizou um povo especial, particular, para que ele pudesse desenvolver o seu projeto da vinda do Messias à terra. E nós vemos, amados, que Deus foi colocando este plano em ação. Deus foi realizando o seu projeto pouco a pouco. Muito embora na história sempre nós vemos a interferência do mal, a interferência do maligno, querendo desestabilizar o projeto de Deus. Na terra de Canaã, onde os hebreus iriam ocupar, estavam ali os descendentes de Cã. Ali estava apostasia, ali estava maldade, estava idolatria, estava imoralidade. Mas aquela terra foi o local onde Deus escolheu para que o povo de Israel, para que a descendência de Sem, através de Abraão, Isaque e Jacó, pudesse se estabelecer como nação. Nós vemos Deus trabalhando na história, Deus agindo em todos os tempos para que os seus projetos sejam colocados de forma que sejam bênção para todas as nações. E foi exatamente a partir dali que o Messias, ele veio ao mundo, morrer em uma cruz, trazendo salvação e vida eterna para todos aqueles que nele creem. Amém, amados? Que Deus nos abençoe.